Não acredite nas mentiras dele, o enigma que nunca foi decifrado. Hoje, Legendary Forwards estava certo o tempo todo. Esse é o enigma mais difícil que já apareceu no canal até hoje. Vamos nessa. Abrindo o enigma, só tem uma frase na tela. Legendary Forwards, ou lendário pra frente, estava certo o tempo todo. Mas depois de alguns segundos, começa a tocar isso. Um som horroroso, com meio que uma musiquinha e uma pessoa falando alguns números em inglês. O que tá acontecendo? Vamos por partes. Primeiro de tudo, eu nunca ouvi falar em Legendary Forwards, então vamos só ignorar isso por enquanto e vamos focar no que a gente sabe o que tem que fazer. Os números que estavam sendo ditos. Então vamos começar pelo mais simples, vamos ouvir os números e anotar exatamente o que eles estão dizendo. E o áudio dizia, menos 36.7270648. E aí começava um barulho muito bizarro. E aí dava uma musiquinha e começava positivo 174 ponto 661-26883. Então a gente tem menos 36 blá 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 e mais 174 blá 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 blá. A coisa óbvia a se pensar é coordenadas. Colocando essas coordenadas no Google Maps, a gente chega nisso. E nessas coordenadas do mapa tem uma mansão. Ok, será que essa mansão é a mansão de alguma coisa? Então eu peguei o endereço dela, que era basicamente a rua dela, e o número que tava em cima dela, que era a rua Mahoney, não consigo falar. Que era a rua Mahoney Valley, e o número é 186. Jogando isso no Google, eu descobri que essa mansão era de um cara bem famoso na internet que se chama Kim.com. Ele é conhecido por bastante coisa, mas principalmente por ter inventado o Mega Upload. Ok, então a gente tem coordenadas da casa do criador do Mega Upload. Só que se você conheceu o Mega Upload, você provavelmente sabe que deu uma puta treta legal no sentido de lei, e o Mega Upload foi fechado, e aí esse cara, ele abriu o Mega, só Mega, que é um outro site, que se não me engano nem aparece no Google se você pesquisar. Mas se você entrar no mega.co.nz, é um site de upload de arquivo, que inclusive eu tinha uma conta. Não tem mais nada pra fazer aqui, então vamos olhar o que mais a gente tem. A primeira vez que eu ouvi esse áudio todo bizarro, eu já sabia na hora o que eu tinha que fazer, e era algo que eu já tinha tentado muitas vezes antes, em várias outras fases, e nunca tinha nada, e nessa finalmente tinha. Analisar o espectrograma do áudio. Pegando o áudio e colocando pra ver o espectrograma dele, tava lá, claramente tinha alguma coisa escrita nessa hora que o áudio ficava meio estranho. Mas era muito difícil de ler, eu só conseguia pegar umas letras meio embaralhadas. Eu fiquei muito tempo tentando achar exatamente a configuração perfeita pra ler o que tava escrito ali, mas claramente tinha alguma coisa. Foi aí que eu percebi que o som, se você tiver de fone, você vai perceber, ele toca em dois lados diferentes, duas coisas diferentes. Do lado esquerdo ele toca isso, e do lado direito ele toca isso. Então, separando o lado esquerdo e o lado direito do áudio e vendo o espectrograma separado de cada um, eu encontrei duas coisas escondidas diferentes nesse áudio. Uma era hashtag exclamação 1DEW, um código gigante, e a outra era o link do Imgur. E eu sabia o que fazer com essas duas coisas. O Imgur é um site de imagens, então é só colocar o link. E esse código enorme era algo que eu reconheci na hora por causa daquelas coordenadas. As coordenadas levavam pra casa do Kim.com, que criou o Mega, que é um site onde você coloca arquivos. Quando o Mega Upload fechou e o Mega foi lançado, eu comecei a usar o Mega bastante, eu tinha até uma conta premium lá. E eu reconheci que esse hashtag exclamação e um código enorme era o padrão de link do Mega. Se você upar qualquer arquivo no Mega, vai ficar hashtag, exclamação e um monte de coisa. Então eu só tinha que transcrever esse código no URL e pegar o arquivo. Colocando o código inteiro e prestando atenção se a letra é minúscula ou maiúscula, porque como um URL faz diferença, a gente chega em nada. A princípio eu achei que eu tava digitando errado, mas depois de checar 3 vezes, realmente não tinha nada nesse link. Eu não sabia se era pra isso acontecer mesmo ou não. Eu não sabia se era pro link tá quebrado e isso era uma dica ou não. Então, como eu tinha mais coisas pra fazer, eu deixei isso de lado e foquei no link do Imgur que a gente tinha encontrado. E o link do Imgur levava a gente pra essa imagem, que obviamente é um código de barras. Indo num site que lê códigos de barra online, o tipo de código de barras mais parecido com o que a gente tinha era o PDF 417. Lendo esse código de barra, a gente achava isso, que é um código enorme também. Eu chequei algumas vezes pra ver se tinha algo de errado, mas era realmente isso, era isso que estava escrito nesse código de barras. Então eu tinha que saber o que era esse código. Então o primeiro tipo de código que eu pensei que podia ser esse código enorme foi um tipo de criptografia que o jogo tinha apresentado algumas fases atrás, base 64, que é um tipo de codificação que basicamente pega informações de binário e transforma elas em
ASCII, que chama base64, que é um tipo de código que normalmente é bem parecido com esse, que é um monte de letra maiúscula, minúscula, número, barra, mas eu não tinha certeza porque normalmente base64 tem igual no final, mas só pra testar, eu abri um tradutor de base64, coloquei esse código e foi! Só que não traduzia pra texto nenhum, traduzia pra uma imagem. Basicamente esse código virava uma outra imagem. E a imagem era essa. E essa imagem, meu Deus do céu. Meus amigos, tá... Nossa, é agora que começa. Agora... Meu Deus do céu. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso é... Ok, código de barras. Mas indo no site que eu normalmente uso pra ler códigos de barra, ele não reconhecia essa imagem. Então eu tentei começar a pesquisar o que era esse tipo de código. E procurando por imagens parecidas no Google, eu achei um tipo de código de barra chamado Code 49. Ok, a gente só precisa achar um leitor de Code 49. Então eu fui no Google, pesquisei leitor de Code 49 e não existe leitor de Code 49 no mundo. Code 49 é basicamente, sabe no mercado, quando você vai ver o preço de negócio, você faz pip, e aí aparece naquele... Então, alguns produtos em alguns lugares do mundo tem esse Code 49, mas por algum motivo na internet não tem um leitor automático de Code 49, só tinha tipo as maquininhas de mercado pra eu comprar. Então eu comecei a procurar nas profundezas da internet algum lugar pra conseguir ler esse maldito Code 49, até eu achar um site com basicamente todos os tipos de código de barra do mundo. E nesse site eu vi que tinha outro tipo de código de barras que era muito mais parecido com a imagem que eu tinha, chamava código 16K, ok? Então a gente volta pro Google, procura leitor de código 16K e também não tem na internet, não tem em lugar nenhum. E é basicamente a mesma coisa, só que esse código 16K é muito usado na Alemanha e não tem leitor online desse tipo de código. E é aquele negocinho de mercado de novo, você fala, e aí mostra, é isso, é esse tipo de código de novo. Só que agora eu descobri que não era o 49, é o 16K. Códigos de barra. Esse enigma me fez odiar códigos de barra pro resto da minha vida. Eu pesquisei muito, algum lugar pra ler essa porra desse código 16K e eu não tava achando nada. Então eu pensei, será que aquele link do Mega, que tecnicamente era pra baixar alguma coisa, era um leitor desse tipo de código? Mas aí passou muito tempo e o código quebrou? O único jeito de eu descobrir isso era indo atrás de ver as pessoas que também jogaram além de mim. Só que eu não queria fazer isso porque eu ia tomar spoiler, com certeza alguém ia mandar a resposta lá. Então a solução que eu achei é, eu chamei o Felps, que é meu amigo, e usei ele pra ler os posts sobre esse jogo na internet e confirmar algumas teorias que eu tinha sobre o que estava acontecendo nessa fase. Primeira teoria que eu tinha, pesquisando um pouco sobre Legendary Forwards, lembra que no começo da fase estava escrito Legendary Forwards estava certo o tempo todo? Pra mim não fazia sentido o jeito que aquilo tava escrito como se Legendary Forwards fosse o nome de alguém. E pesquisando por Legendary Forward, eu só achei um monte de coisa relacionado ao não acredite nas mentiras dele. Então eu escrevi Legendary Forwards menos DNBHL. E se você escreve menos alguma coisa no Google, tudo que tiver relacionado a isso, o Google não te mostra. Isso é uma ferramenta do Google que é justamente pra você não ver o que você não quer ver. E tirando tudo relacionado ao não acredite nas mentiras dele, só tinha uma coisa sobre Legendary Forwards, que era um canal na Twitch TV de um cara que tinha jogado Outlast há uns, sei lá, muito tempo atrás, e ele tinha feito uma live chamada 6-3. Só que era um bagulho muito específico. Será que era isso mesmo? Será que isso faz parte do enigma? Ou será que a galera que tava jogando ficou muito presa nesse enigma? Então o criador do jogo mudou essa fase pra dar uma dica pra comunidade? E esse Legendary Forward era um dos jogadores que tava conversando? Foi essa teoria que eu criei. Então eu chamei o Felps e falei, Felps, procura sobre esse Legendary Forward e confirma pra mim se ele era um jogador que tava conversando no fórum. Então o Felps foi no Reddit, me avisou que realmente eu não podia abrir porque tinha um monte de spoiler e confirmou que sim, o Legendary Forward era um dos jogadores que tava preso nessa fase. Outra coisa que eu pedi pro Felps checar era aquele link do Mega que tava quebrado. O jogo saiu faz uns 2 anos e eu queria saber se há 2 anos atrás, quando o jogo saiu, esse link do Mega tava funcionando ou não. E o Felps falou que não tinha ninguém comentando sobre o link tá quebrado. Então esse link realmente funcionava e aí em algum momento o tempo do arquivo expirou e o link parou de funcionar. O que é um pouco desanimador, pra falar a verdade. Porque se esse enigma tá quebrado, significa que o criador do jogo não se importa mais com jogadores novos. Mas isso não importa por enquanto. O que o Felps me falou é que esse link do Mega, ele tinha um arquivo que tinha um enigma bem pequenininho dentro dele e esse enigma levava pra outro link do Mega. E esse outro link do Mega, esse funcionava. Então o que eu fui obrigado a fazer, porque o enigma tá quebrado, é pular essa parte do primeiro link do Mega e ir direto pro segundo link do Mega. E pra ser honesto, eu não faço nem ideia do que tinha nesse primeiro, mas eu sei que a resposta desse enigmazinho era o outro link do Mega. Perfeito, então agora a gente sabe que Legendary Forwards era só um cara que tava jogando e não tem nada de útil pra gente nisso. E agora a gente tem outro link do Mega que a gente pode usar pra continuar essa jornada. Então vamos continuar daqui. Muito obrigado, Felps, por ler tudo por mim e impedir que eu tomasse spoiler, porque esse enigma
Meu Deus do céu, meus amigos, nossa senhora. Daqui pra frente... chupetinha. Vamos nessa. Abrindo esse segundo link, a gente baixa um arquivo chamado nãoabra.7z. E .7z é um tipo de arquivo que você abre com o WinRAR. Você extrai coisas de dentro dele. Ok? Baixa o arquivo, bota pra extrair e não dá porque tem senha. Filha da puta! Vendo o que a gente teve até agora, a gente tinha dois caminhos, um levava para um código de barras e o outro levava para um arquivo com senha. Então, provavelmente, esse caminho do código de barra vai dar a senha desse arquivo aqui. Mas não tem como eu ler esse código de barras. Então eu só tinha algumas escolhas. Eu podia ou comprar um desses leitores de código de barra na internet, esperar ele chegar na minha casa e usar ele no nosso código 16K, ou eu podia tentar achar um mercado aqui em São Paulo que tivesse uma dessas maquininhas que lê código 16K também. Só que o problema é que eu tava jogando de madrugada. Então se eu quisesse ir no mercado pra usar o leitor de código de barra deles, eu teria que esperar até amanhã. Então eu fiz o óbvio e deitei pra dormir. Mas eu não conseguia dormir. Eu tava com essa porra na minha cabeça, eu queria a solução e não é possível. Tem que ter um jeito. Eu me recuso, eu não aceito, eu não vou conseguir dormir até eu chegar no final dessa fase. Meu Deus do céu, não é possível essa fase. Eu devo estar muito perto do final, não é possível. Então eu comecei a pensar, tudo que esses leitores de mercado fazem é só detectar a frequência de barrinhas desse código de barra. E aí ele pega essa imagem que ele leu, passa para um algoritmo e esse algoritmo ele converte o tamanho de cada barra para o que ela significa dentro dele. Só que eu não preciso do scanner porque eu já tenho o que essa imagem seria pro meu computador. Esse código de barras já tá no meu computador. Eu só preciso entender como ele leria isso. Tudo que eu preciso é o algoritmo conversor, porque o código eu já tenho transcrito. Eu só preciso entender como que o algoritmo lê essas barras. E por sorte, eu achei um PDF que explica exatamente como o algoritmo do 16K lê esse código de barras. E ele chama 16K porque ele tem no máximo 16 colunas e cada coluna tem 5 caracteres em ASCII, que é a linguagem de números para símbolos. Então o que eu comecei a fazer é medir os pixels de cada uma dessas barrinhas pretas do código e ver na tabelinha do código 16K qual caractere significava cada uma dessas colunas. Só que isso é muito complicado. Isso era extremo, eu tava ficando literalmente maluco. Eu tava tipo, em meia hora eu não tinha conseguido achar um direito. E eu não tinha certeza de absolutamente nada que eu tinha achado. Então eu percebi que eu só tava sendo burro, porque eu tava me esforçando muito. Eu tenho que ter algum jeito de eu conseguir fazer um leitor de código de barras funcionar nisso. Foi aí que eu tive a ideia que salvou a minha madrugada. Já que esse tipo de código de barras é usado em supermercados, significa que os supermercados têm um algoritmo que converte esses códigos de barra para o que eu preciso. Então, já que é madrugada e eu não posso ir no mercado, então eu preciso trazer o mercado até mim. Eu preciso transformar o meu computador em um supermercado. Não fica puto. Eu vou ter que parar por aqui esse episódio, mas relaxa, porque a pior parte desse enigma ainda tá por vir. E nesse vídeo, especialmente, eu vou pedir um negócio que eu não peço normalmente, mas esse vídeo especial é a volta do Cellbit pro YouTube. Eu preciso da sua ajuda. Deixa o gostei, é só isso. É só deixar o gostei. Os enigmas voltaram! Estamos de volta! Se você deixou um gostei, muito obrigado. Vamos voltar com toda a força, meus amigos. Estoura esse like. Voltou os enigmas! Destrói esse botão de like e vamos estourar esse YouTube. Muito obrigado, espero que você tenha curtido de coração, porque esse vídeo ficou do caralho. Puta merda! E eu vejo vocês na segunda parte, que vai estar mais insana ainda. Fique no aguardo, se inscreva no canal, liga essa porra desse sininho aí, porque você vai querer ver essa merda. Você vai querer ver esse vídeo. Até lá!